Carequinha e cabeludo, eu sou Alan Felipe, esse é o Carequinha Nerd e vamos falar também de outro carequinha, One Punch Man, episódio 11. Bora falar sobre esse episódio e é agora! Garou começa apanhando no episódio, mas ele tem um flashback da infância dele. E ele estava conversando com os amigos, e os amigos estavam comemorando o caso do herói ter vencido um vilão, que é o monstro, e ele estava torcendo pro monstro. Por que ele torcia por monstro? Infelizmente, o episódio não mostrou isso. Eles cortaram o verdadeiro motivo do Garou torcer pelos monstros. Sabe por quê? Porque quando ele era criança, tinha brincadeira de monstros e heróis. E o Garou, como ele era o mais pobre, ele sempre, infelizmente, ele era escolhido como um monstro na brincadeira. E tinha um outro garoto mais popular que humilhava ele. Esse garoto era sempre o herói e sempre batia nele. Aí ele ficou com aquilo na cabeça. Poxa, por que os monstros sempre perdem? Por quê? E como ele era sempre um monstro na brincadeira, ele acabou entrando num declínio psicológico. Ele se viu como monstro e ele cresceu com isso. E por isso que ele quer ser reconhecido como monstro, porque ele acabou ficando se sentindo insatisfeito, porque ele sempre foi visto como monstro desde pequeno. E mostra também um outro flashback dele pedindo pro Bang treiná-lo, porque ele apanhava no colégio nessa brincadeira. Ele apanhava, ele sofria bullying disso. E o pior de tudo é que o outro garoto ainda falava que ele que fazia bullying com ele. Então ele sempre foi visto como um monstro desde pequeno. Ele acabou entrando nesse declínio mental e ele criou essa obsessão de derrotar os heróis simplesmente porque ele foi desprezado quando criança. Agora ele quer ser realmente reconhecido. Infelizmente, o episódio cortou isso. E por que eles cortaram? Eles cortaram exatamente para conseguir fechar essa segunda temporada numa parte bem importante. Eu não vou dar spoiler agora. Então, para fechar em 12 episódios nessa parte bem importante, eles precisavam cortar algumas coisas, pois não dava para fechar em 12 episódios. Talvez precisaria de mais um episódio. Então, para fechar em 12 episódios, eles cortaram algumas coisas que para eles seria menos importante. Mas essa parte da história do Garou cortarem, isso é muito importante, cara. Pois para quem viu o episódio, obviamente deu a entender sim, um pouco, para quem é mais analítico, mas poxa, no mangá mostra exatamente o motivo dele querer ser um monstro, o motivo dele querer ser reconhecido como um monstro. Eles poderiam focar e contar essa história do Garou num flashback de 15 segundos. Eles colocaram um flashback muito rápido e depois colocaram outro flashback dele com o Bang, mas foi tudo muito rápido. Eu acho que uns 30 segundos contando a história do Garou, o motivo dele querer ser monstro, já era o suficiente. Isso foi um defeito do episódio. Esse, na verdade, é o único defeito que eu encontrei nessa adaptação do anime comparando ao mangá. O único. Infelizmente, eles cortaram a história do Garou. Quem saiba, na terceira temporada, eles revelem isso. Agora, é um pequeno spoiler, você pode pular para 10 segundos à frente do vídeo, beleza? Então, porque a terceira temporada vai ser focada um pouco mais no Garou, para quem sabe, né? E o Garou vai ser visto de uma outra maneira. Ele vai ser visto como um anti-herói. Ele vai deixar de ser visto como um vilão. Então, por isso que talvez na terceira temporada eles botem essa história, mas tem que colocar, meu Deus do céu, não cortem essa história do anime, por favor. Na terceira temporada coloca essa história do Garou, por favor. Como eu disse, esse foi o único defeito do episódio. Agora o restante, cara, o episódio foi muito bem adaptado. Óbvio que os traços não estão realmente perfeitos como o da primeira temporada, mas esse episódio, comparando aos episódios anteriores, outros episódios que tinham traços horríveis, esse episódio não teve traços legais, traços ok. Além disso, a trilha sonora desse episódio foi sensacional. Ela foi mudando em cada momento, porque é assim que faz, porque não vai tocar a mesma trilha sonora. Já teve episódios de One Punch Man que ficava a mesma trilha sonora o tempo todo. E cara, uma trilha sonora é muito importante, um momento de mistério, um momento de revelação, então eles usam cada trilha sonora para isso. E esse episódio usou para isso. Utilizaram a trilha sonora de maneira correta. Além disso, utilizaram também efeitos sonoros de maneira correta. Os efeitos sonoros da luta, do Garou batendo nos lutadores, meu Deus do céu, que efeitos sonoros maravilhosos, mano.
outra coisa também, a questão visual do episódio. Quando o Metralhadora Mortal utilizou o golpe dele final no Garou que não deu certo, mano, ele fica com uma cara de caveira. Mano, essa parte ficou muito bem feita, muito fantástica. Ficou foda demais, cara. Então, nessa questão, o episódio foi muito bom. Esse episódio foi muito superior aos outros episódios. Aliás, é o penúltimo episódio dessa temporada, então tinha que ser um episódio muito bem adaptado, de qualidade. Na questão técnica, esse episódio ele foi ótimo. Eu não encontrei nenhum defeito na questão técnica. Ó, que eu fiquei olhando detalhe por detalhe. Eu tô postando essa análise esse horário porque eu fiquei analisando, porque senão eu teria postado mais cedo, entendeu? Então foi ótimo. Além da questão técnica, teve uma outra coisa que eu não vi no mangá que eles colocaram nesse episódio, que é o flashback do Megane. O Megane é aquele super-herói que tava com a roupa igual do Gohan, e ele, infelizmente, ele provou que ele é um Gohan em One Punch Man, porque ele não mostrou nada. Ele não conseguiu nem dar um cansaço no Garou, infelizmente não. O Garou socou ele, mas no momento que o Garou estava socando ele, ele teve um flashback no momento que ele era mais fraco do que ele já é. Porque você viu que ele realmente é um pouquinho forte, sim, mas ele já foi pior. Ele fazia parte lá do clã da Fubuki, né, e ele ia ser morto por um monstro. Só que aparece o Saitama, ele vê o Saitama derrota o monstro na frente dele, e o Saitama dá uma determinação pra ele. O Saitama fala exatamente que se você tá fraco agora, você vai ficar chorando? Não, você vai lutar, vai se determinar, você vai fazer de tudo pra ficar mais forte. Ou seja, o Saitama incentivou ele a ser um herói melhor e a ficar mais forte. Infelizmente, esse personagem, ele não ficou mais forte, ele virou realmente o Gohan de Dragon Ball Super, beleza? Ele tava até com aquela roupa verde pra fazer homenagem ao Gohan, porque ele é fraco que nem ele. Mas eu espero que esse personagem aí fique forte sim. E mano, ele me lembra muito o Saitama. O Saitama ele era uma pessoa comum, ele era bem fraco, ele apanhava, mas foi apanhando que o Saitama foi adquirindo habilidade e virando um deus. Que o Saitama, na verdade, ele é basicamente um deus entre os humanos. Ninguém derrota ele, cara. Nada consegue derrotar o Saitama, pelo menos até agora, e também no mangá, nada consegue derrotá-lo. Então, eu queria que acontecesse o que aconteceu com o Saitama com outras pessoas. E esse cara aí, ele merece, porque ele não desistiu em nenhum momento, ele apanhou feio do Garou, e além disso, mesmo ele praticamente desmaiado, ele ainda conseguiu dar um alerta e chamar quem? Chamou quem? Chamou Genos. Então a parte desse herói foi adaptada muito bem, porque essa parte não tem no mangá, o flashback dele, mostrando o que ele era antes desse herói aí, desse personagem. Não tinha no mangá. Se você lê o mangá que nem eu leio, eu acho que eu passei despercebido, cara. Não sei, se tem essa parte no mangá, deve ser num capítulo depois, porque esse episódio aí tá adaptando o capítulo 117. Esse episódio foram adaptados capítulo 117, 118 e 119. Então, se você olhar esses 3 capítulos, não tem o flashback desse herói. Mesmo não tendo, isso foi uma coisa muito legal. Isso melhorou o episódio. Eu sei que seria melhor ter colocado o flashback do Garou do que o dele, mas mesmo assim foi algo bom. Então a produção do anime inovou colocando uma cena que não tinha, pelo menos não nessa parte da história. Agora indo pra luta contra o Genos. Essa luta, como eu já falei, ela foi perfeitamente adaptada. E cara, eu fiquei muito mais animado vendo essa luta no anime do que no mangá. Como eu já disse em outras análises, não desse canal, mas do meu canal principal, eu tava me animando mais em ler o mangá do que ver o anime, porque o mangá tava trazendo muito mais emoção e o anime eles estavam cortando isso. Mas eles deixaram a qualidade tudo no episódio 11. O episódio 11 teve momentos fantásticos, cara. Naquele momento em que o Genos cai no chão e ele levanta, toca uma trilha sonora de vitória, mano, é muito foda. Naquele momento em que o garoto tira o braço do Genos, ele pensa que tá dando tudo certo e o Genos mostra que o braço dele realmente sai e depois volta pro corpo, ele é igual um Robocop. Mano, aquilo foi foda. E no momento que o Genos deu incinerar, cara, mano, aquele momento também foi muito foda.
Infelizmente, cara, continuou, porque veio o Bang, e o Bang junto com o Bong, e aí acabou o episódio. Mas uma coisa bem interessante é que o Garou, ele já teve a sua primeira transformação. O Garou, conforme ele vai perdendo, mesmo apanhando, ele vai se upando. É que nem você quando joga um jogo, joga um RPG, mesmo quando você perde, você ganha experiência. E é exatamente isso que acontece com o Garou. Mesmo apanhando, ele vai ficando mais forte. E você viu que teve uma leve mudança. Talvez ele estava apanhando muito pro Genos, mas talvez com aquela mudança que teve nele, ele ficou agora com cabelo vermelho. Ele me lembrou muito aquele personagem de Street Fighter, eu esqueci o nome dele, me desculpe. É muito personagem de anime, de game, mas vai aparecer o nome aí na edição. Me lembrou muito, parece que ele ficou possuído. Eu acho que a luta seria diferente, mas infelizmente foi atrapalhada pelo Bang. Eu queria ver como que o Genos ia se virar contra ele, mas mesmo assim eu acho que o Genos também ia conseguir vencer. Então, finaliza o episódio num momento muito bom, acabou do jeito correto e teremos o próximo episódio. Uma coisa bem interessante, cara, é a conversa agora do King, né, do King com o Saitama, cara. O Saitama, depois de apanhar muito no videogame, ele demonstrou que estava muito animado pro trabalho de herói, porque ele já estava cansado de perder. E o Saitama, que queria provar o gosto da derrota, ele provou muito, já estava cansado de perder e queria vencer e derrotar alguns monstrinhos com um soco. Aí o King olhou, cara, tem um chamado de heróis classe S, vamos lá? Ah, já era, já foi. E nesse momento a trilha sonora, tocou aquela trilha sonora de... Cara, esse episódio foi fantástico na questão de edição, na questão da animação também foi boa, na questão da trilha sonora, dos efeitos sonoros, eles trouxeram uma edição muito foda, algo que não trazia em outros episódios. Como eu já disse nesse vídeo anteriormente, tinha episódio que ficava a mesma trilha sonora tocando por um bom tempo. E, cara, não tinha nada a ver. E esse episódio não, eles conseguiram alternar a trilha sonora. Foi um episódio muito bom. Eu gostei, eu me animei, mesmo lendo o mangá, sabendo de tudo que ia acontecer, eu me empolguei, porque é isso que tem que fazer. O episódio não tem que servir somente para aquelas pessoas, tem que servir também para quem lê o mangá, porque quem lê o mangá quer ver a história que gosta, animada, e esse episódio foi feito para isso, porque mesmo eu sabendo de tudo que ia acontecer, eu me emocionei, eu me empolguei. Então foi um episódio muito bom, nota 9, cara. Não é 10 porque eles cortaram a parte do Garou, senão eu daria nota 10. Tá bom? Então essa foi minha análise, carequinha. Eu espero que você deixe o tapa na careca. Pô, dá um tapa na careca aí, cara. Pô, tá aqui no vídeo até esse momento e ainda não se inscreveu. Por quê? Se inscreve, beleza? Bom, e esse foi mais um vídeo, e pra você que não me conhece, eu sou Alan Felipe, também conhecido como Carequinha Nerd, também conhecido como Cabeça de Pinto, também conhecido como Cabeça de Bola de Boliche, e também conhecido como Pouca Telha, e também conhecido como Neguinho Careca. Eu sou Alan Felipe, bem-vindo ao canal Carequinha Nerd! Rapá, então o que tu tá fazendo? Você ainda não se inscreveu? Vamos se inscrever, beleza? Agora eu quero o seu comentário aí no vídeo. O que você achou desse vídeo? Se você tá aqui nesse momento, fala aí o seu nome que eu vou mandar um salve pra você, beleza? Então vou mandar salve para 5 pessoas. Então se tiver 5 pessoas nesse vídeo, não sei quantas visualizações vai ter, mas pede o teu salve que eu vou mandar. Então tamo junto, cara. Pede aí, cara. Vamos pedir o salve. Não vai pedir e digita, cara. Sabe digitar? Salve! Salve do Carequinha Nerd. Salve do Cabeça de Pinto. Pede o salve logo que eu mando pra tu. É isso aí! Seja careca ou cabeludo, se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada, nem R$1. Até o próximo vídeo e tchau!